Fala pessoas, aqui é o Thiago Rodrigues, esse é mais um Papuscadas e hoje eu tenho o prazer, a honra de receber Cariobaca. Por que Olá, Cariobaca? pessoal. Antes de mais Por que nada. carioca? Cara, muita gente pergunta isso, tá ligado? Eu já expliquei, só que só nos meus stories. Nunca expliquei, tipo, em rios, nem nada assim do tipo. Cara, carioca é porque eu sou uma pessoa que tem muita dificuldade em pensar em nome, tá ligado? Pra mim, o nome, ele tem que vir do coração. Eu não vou, assim, parar e pensar numa lista de vários nomes, várias possibilidades. Pra mim, ou o nome vem do coração, ou eu chuto a primeira coisa que vem na minha cabeça. E foi meio que isso que aconteceu. Eu tava pensando quais seriam os temas do meu canal, né? Aí eu pensei que uma coisa que eu queria muito fazer era falar sobre anime, só que de uma forma boba e tal, então por isso o Baka. Eu queria falar de anime de uma forma boba, porque eu sou uma pessoa muito boba e idiota. Eu não sou aquela pessoa séria dos vídeos, gente, eu juro pra vocês. E eu também queria muito falar sobre futebol. Só que eu não entendo de futebol do Brasil inteiro. Eu entendo um pouco de futebol carioca. Então, eu juntei o Cário de carioca com o Baca de idiota e tal. E essa foi meio que a ideia do nome. É por isso que é Cariobaca, tá ligado? É uma, Justíssimo, é uma história meio merda, mas é isso. justíssimo, mas muito obrigado pela sua presença. Já comecei assim, perguntando o nome, mas assim, muito obrigado pela sua presença, por você ter aceitado, por você ter disponibilizado seu tempo pra colar aqui. E, cara, maior satisfação de verdade. Que isso, cara. Tamo junto demais. Eu que agradeço o convite. Bora lá então, galerinha. É o seguinte: programa gravado, mas não deixem de dar o like de vocês, de se inscrever no canal. Nós temos 609 inscritos aqui no YouTube, mas nós precisamos alcançar a meta de 1.000 inscritos o mais urgente possível, tá? Senão, infelizmente, seremos cancelados iguais às produções que o David Zaslav odeia na Warner, tá? Então, pelo amor de Deus, precisamos chegar a 1.000 inscritos aqui no canal, beleza? Sigam o nosso Instagram, Patusca Nerd, para vocês terem notícias diárias. Tem cortes lá, não postei hoje, mas eu tô para postar um videozinho bem bacana de indicação de filme de terror do Pablo. Então, por favor, siga a gente que todo dia tem alguma coisinha lá. Belezura? Bora lá, Cário. Seguinte, vou te chamar de Cário mesmo, tá? Pode chamar à vontade. Agora eu sei seu nome verdadeiro aqui por causa do Google, mas eu vou chamar de Cário mesmo porque é seu nome artístico e eu acho muito legal de verdade. Assim, antes de mais nada, eu sempre faço essa pergunta para todas as pessoas que aparecem aqui pela primeira vez, que é o quê? Quais foram suas inspirações para começar a trabalhar com criação de conteúdo? Como que começou a sua paixão pelo audiovisual? Né? Você agora que faz faculdade de cinema, a sua segunda graduação, a gente estava conversando pelo Instagram, né? Mas como começou tudo isso, mano? Como começou você a ser fã, suas inspirações, a você assistir muitos animes, a gostar desse tipo de conteúdo, e aí você decidir também a compartilhar isso com a galera? Como que chegou nesse time e tudo mais? Tá, no caso, isso foi um monte de perguntas juntas, né? Mas eu vou tentar responder tudo. Vambora, vambora. Eu Vambora. acho que eu vou tentar começar pela resposta que fica mais no passado, assim, que no caso é como que eu comecei a ver tanto anime, tá ligado? Eu comecei a ver muito anime porque, basicamente, eu sou filha mais nova, né? Eu tenho um irmão mais velho. E o meu irmão mais velho, ele via uma quantidade saudável de animes quando a gente era mais novo. Aí, assim, ele baixou vários episódios de One Piece. Isso lá pra 2009, 2010, tá ligado? Baixou vários episódios de One Piece, baixou Angel Beats, Death Note, Needless, que é um anime que eu quase nunca vejo ninguém comentando, inclusive. E aí, enfim, Dragon Ball também, no caso do Dragon Ball Kai, que ele baixou, não foi o Z. E aí, assim, tinha vários animes lá no computador dele, tá ligado? Aí, essa minha paixão grande por anime, eu consigo até lembrar, assim, exatamente a cena, sabe? Que me fez gostar muito. Que eu lembro dele estando sentado lá na cama dele, assistindo no computador. E aí, ele tava assistindo One Piece, no caso. É por isso que não é só por isso, né? Na verdade, One Piece tem 1 milhão de qualidades. Mas isso é uma cena que tem na minha cabeça que me faz pensar muito sobre esse carinho que eu tenho por One Piece, tá ligado? Que aí ele tava lá sentado vendo One Piece e era justamente naquele episódio onde eles vão ajudar a Nami no Arlong Park, Puta que tá pariu. ligado? Então, exatamente. Exatamente. Aí, beleza.
Eu lá, uma criancinha de 9 anos de idade, sentei lá do lado dele e fiquei vendo o que ele tava vendo. Mano, eu não tinha contexto nenhum. E mesmo assim, essas cenas desse episódio me deram muita vontade de continuar vendo, seja lá o que fosse aquilo que ele tava vendo. Tá ligado? Então, depois disso, eu continuei vendo One Piece com ele. Depois comecei a ver do zero sozinha. E aí, depois, eu praticamente engoli Dragon Ball Kai em, tipo, 2 semanas e meia. E aí, eu assisti Angel Beats, assisti Death Note, assisti tudo que ele tinha no computador dele. E aí, não tinha mais o que eu ver. E eu pensei, meu Deus, eu preciso de mais. Eu tava, tipo, uma drogada, assim, tá ligado? Precisando de mais. Até porque eu era uma criança, eu tinha muito tempo livre. Então, eu comecei a ver outras coisas. Aí eu fui ver Elfenlight, que não era pra minha idade. Se você tem 9 anos de idade, não assista Elfenlight. Aí eu fui ver Mirai Nikki também. E aí, enfim. Que também não é um anime pra criança. Que também não é um anime pra criança. Nossa. Exatamente, também não é um anime pra criança, não vejam. Mas enfim, aí também vi Naruto, tá ligado? Tentei ver Bleach, mas eu não gostei muito. E assim, meio que foi indo desse jeito. Eu fui assistindo muitos animes nessa proporção aí. Até porque eu era uma criança, então não tinha muita coisa o que fazer. Aí tá. Eu diria que é muito por conta disso, o meu amor pelo audiovisual, sabe? Porque assim, eu, desde criança, até antes disso, eu sempre tive muito carinho, assim, pela ideia de contar histórias. A gente tem essa ideia de que, meninas gostam de brincar de bonecas e tal, e isso é bastante verdade. E no caso, eu gostava muito de brincar de boneca, só que eu gostava de criar histórias complexas para as minhas bonecas, sabe? Eu não gostava daquele lance de que, tipo, eu já brinquei disso também, mas enfim, tem sempre aquela história clássica, que é: a minha boneca vai te encontrar no shopping, e aí nós vamos encontrar os nossos namorados. Desculpa se essa não é a sua experiência, ok? Tem meninas, mas eu já brinquei com meninas que brincavam desse jeito. E aí, eu achava isso muito bosta, tá ligado? Eu não gostava disso. Então, eu preferia ou brincar sozinha, ou brincar a minha história, tá ligado? Se meio que eu que estivesse contando a história, aí eu brincava. Pegou e as aí, bonecas assim, da Barbie então... e brincava de Thelma e Louise, tá ligado? Mano, eu pegava as bonecas da Barbie e eu brincava de uma história nada a ver, moleque. Botava que elas estavam numa escola de magia, só que aí tinha um boneco que não tinha magia, tinha um boneco que era literalmente o Zoro. Eu já brinquei de Barbie, onde uma das Barbies era o Zoro, tá ligado? Que foda. Enfim. E aí tinha luta, enfim, né? Brincadeira de criança. Não tinha muita lógica não, tá, gente? Mas eu gostava desse tipo de historinha. Então, eu gostava muito de criar histórias, sabe? Isso meio que já tava ali, meio que na minha cabeça. E aí, quando eu cheguei ali nos meus 12 anos de idade, eu descobri que você podia escrever as suas próprias histórias e outras pessoas podiam ler na internet. Eu conheci o mundo das fanfics quando eu tinha 12 anos de idade. E aí eu escrevi fanfic de Harry Potter, escrevi fanfic de One Piece, escrevi fanfic de uma pá de coisa. E isso também continuou com essa coisa na minha cabeça de, caraca, contar histórias, tá ligado? E chegou num ponto onde eu percebi que isso era uma coisa que eu queria fazer pro resto da minha vida. Até que chegou o um momento onde eu falei pra minha mãe, com, sei lá, uns 13 anos de idade, eu falei pra ela que o meu sonho era ser escritora. E ela olhou pra mim e ficou tipo: ai, que legal. Ai, caraca. Aquela cara de mãe que, tipo, aquela cara de mãe que ela tá falando algo que ela não queria falar só pra poder incentivar e não desanimar, né? É, exatamente. Tu já passou por isso? De ter que falar pros teus pais que tu queria ser uma coisa que, na cabeça das pessoas, de forma geral, e que é verdade, a chance de você passar fome é muito grande? Já, e eles reclamam disso até hoje. Então, né? Então, pois é, cara. E aí foi meio que isso que aconteceu. E eu segui esse sonho durante muito tempo. Eu comecei a escrever um livro e meio que desisti, porque eu percebi que ele não era bom bastante na minha cabeça, tá, gente? E aí escrevi outro, e aí outro, e aí eu, enfim, fui meio que percebendo que era isso mesmo que eu queria fazer. Só que aí, ainda nova, eu reparei que viver de escrever livro aqui no Brasil ia ser praticamente impossível. Porque é muito difícil. Porque muitas pessoas não leem livros, ainda mais livros novos, recentes, de autores brasileiros. É muito difícil. E eu reparei isso bem nova ainda, com tipo uns 16 anos. E aí, cara, na minha cabeça infantil, eu pensei: viver de escrever livros é difícil. Mas todo mundo vê filme. Tá ligado? Então, vou viver de escrever roteiros.
óbvio, vai ser muito mais fácil. Aí, então, eu coloquei na minha cabeça, com 16 anos de idade, que o meu sonho era cursar cinema e audiovisual. Coloquei isso na minha cabeça. E aí, o que aconteceu? Eu fui lá, fui vivendo a minha vida e pensando, não, vou passar, vou passar, vou passar. Mas com muita certeza que eu não ia passar, porque a nota de corte era muito alta. E curso de cinema, no particular, é muito caro. E nunca que minha mãe Nossa, ia pagar caríssimo. pra fazer cinema, tá ligado? Então, ou eu passava na pública, ou eu não fazia. Eram as duas opções que eu tinha. E aí você pensa, nossa, cara, você deve ter se esforçado muito, né? Cara, eu era uma aluna muito ruim. Eu odiava ter que me esforçar para estudar. Nossa, que ódio eu tinha de estudar física, química, eu odiava demais, Nossa, assim. não dá. E aí, cara, então, mas aí, como eu sempre escrevi muito bem, e eu gostava de escrever, eu prestava muita atenção nas aulas de redação. E aí, o que me salvou no Enem foi muito redação, cara. Que aí eu cheguei lá, tirei um notão no Enem, em redação. Tirei um notão em matemática, surpreendentemente, porque eu tive professores muito bons de matemática que fizeram até eu conseguir aprender. E aí eu, então, consegui desse jeito passar na faculdade que eu tanto queria, tá ligado? Consegui passar para fazer cinema e audiovisual numa pública. E aí, lá dentro eu percebi que, de novo, eu tava sendo burra e que trabalhar com roteiro também é praticamente impossível. Praticamente impossível. Antes de você trabalhar com roteiro, você tem que trabalhar com outras coisas e dar a sorte de alguém gostar do que você faz e essa pessoa ter muitos contatos. Ao menos que você já seja rico ou que você já conheça pessoas da área, pô, aí é muito mais fácil. Mas você sendo pobre que nem eu, você não tendo nenhum contato que nem eu, é praticamente impossível. Ao menos que você comece a puxar muita bola aí de gente que você não gosta, sabe? Ao menos que você faça isso, é praticamente impossível. É assim, E aí eu percebi que, cara, é você ter sorte também. Porque, assim, que nem eu conversei, eu também. converso com alguns cineastas aqui já. E a maioria, o que coincide é que todos eles, além de, óbvio, além de serem muito competentes, eles tiveram sorte. Por exemplo, eu conversei, a gente Uhum. fez um episódio com o Ali Muritiba, que é o diretor do Cangaço Novo, do Cidade de Deus, a série da HBO e tudo mais. E ele falou, e ele teve sorte, porque ele trabalhava no metrô daqui de São Paulo e tava tendo a filmagem, e tava tendo uma filmagem de um filme. E ele foi chamado pra ser figurante, e aí ele se apaixonou por aquilo, e aí ele foi entrando, e aí foi aí que ele fez o curso e tudo mais. E ele fez os primeiros curtas-metragem dele, e aí chamaram ele pra fazer, pra participar da roteirização do Cangaço Novo. No primeiro ele foi chamado pra Caraca. ser do Carcereiros. Ele foi um dos criadores de Uhum. Carcereiros, da série da Globo, né? E aí depois ele foi chamado pra fazer o Cangaço Novo. Junto ele fez até paralelo ao caso Evandro, documentário do caso Evandro. E. Caramba. Só que assim, foi pura sorte. Ele entrou nesse mundo por pura sorte. Entendeu? Aqui no Brasil. Aqui no Brasil é foda. Porque tem uma Uhum. panelinha desgraçada pro cinema. Tem Tem demais, uma tem demais. panelinha cruel. Se você não conseguir certos contatos que consiga ao menos financiar a sua produção, mesmo sendo independente e tudo mais, você tá fudido, você não vai conseguir produzir nada. Ou o que você vai produzir só vai ser reconhecido, tipo, daqui 20 anos, ou você vai conseguir algum contato daqui 20, 30 anos, e você tá ferrado, sabe? Mas é um movimento natural pra arte, principalmente pro cinema, pra quem quer produzir. Pelo menos é isso que eu entendi, tá? Então é foda. É foda isso. E pela conversa que eu tive também com o Érico Rassi, existe sim uma panelinha muito grande que envolve até a Ancine. E eu sempre fui crítico ferrenho da Ancine. Sempre fui crítico ferrenho da Ancine. Porque eu sei que ali é uma. Cara, nem vou usar essa palavra pra não dar merda. Mas assim, eu sei que ali é uma coisa muito de panelinha. Panelinha assim, ou você tem um grande nome como Globo Filmes, ou O2, ou a Aham. Ancine não passa porra nenhuma. É muito difícil, cara. Você conseguir a ajuda desses caras é praticamente impossível. Você tem que lutar demais. Mas, assim, uma questão que eu acho muito paia também, que complementa um pouco o que você está dizendo,
Pelo menos na minha cabeça complementa, tá? Se eu estiver falando besteira, também tu me dá um corte. Não, pelo amor de Mas é que Deus, não. assim, essa questão de que, tipo, ele então percebeu ali que ele queria trabalhar com isso, e aí ele foi fazer cursos e tal, cara, eu diria que para além disso ainda tem muita sorte envolvida para depois disso, porque muitas vezes você vai se deparar com cursos e, por exemplo, na faculdade que eu fiz, professores que eles defendem muito esse cinema muito experimental. O que está completamente certo, tá? O cinema experimental tem que existir, nós temos que experimentar coisas novas para aquilo que for legal e tal, ser implementado em outros filmes, etc. E também para a gente poder estar trazendo um cinema mais de baixo custo, que também é super interessante, é sempre super interessante. Você mostrar para as pessoas que elas podem aprender fazendo cinema de baixo custo. Só que o que eu acho meio paia é que quando você depende disso, tá ligado? Para você viver, quando você está trabalhando com cinema, de fato, se você não aprender os modelos hegemônicos, você vai ser muito difícil de você conseguir trabalhos na área. Porque, querendo ou não, esses grandes estúdios, a Globo Filmes, a Conspiração, aí tem um outro também muito famoso que eu esqueci agora o nome, O2. eles também, eles trabalham nesse tipo de esquema, sabe? É uma coisa muito hierárquica, uma pirâmidezinha, onde o diretor meio que manda em tudo, ou então o showrunner, né, se for uma série. E aí ele vai ter aqueles que vão estar abaixo dele, aqueles que vão estar abaixo desses, e assim por diante. E acaba que a gente tem uma falta muito grande disso, pelo menos nas faculdades públicas, pelo menos na que eu estudei. E eu acho isso muito paia, porque eles tentam muito afastar a gente dessa ideia de fazer cinema hegemônico, sendo que eu não vejo maneira de você conseguir se estabelecer na indústria e conseguir ganhar um dinheiro decente para ter uma vida tranquila, não necessariamente para você ficar rico, mas para você viver uma vida tranquila fazendo cinema independente, tá ligado? Eu até acredito sim que deva ter gente que consegue fazer isso, mas eu acho que deve ser ainda mais difícil do que você se enfiar nessas panelinhas. Pelo menos na minha visão, tentando me enfiar nessas áreas, foi essa visão que eu tive. Tá ligado? E isso, além disso, isso Então, prejudica também a produção de filmes, por exemplo, de fantasia. O Brasil não tem filme de fantasia. Não tem quase cara, não produção de tem. fantasia, na verdade, sabe? São geralmente filmes que tratam a realidade. Uma coisa que eu tava conversando com o Ale Santos aqui também, umas semanas atrás, é essa questão de que o Brasil ele produz muitos filmes somente baseado na realidade. Tá? Eles não usam a realidade para construir uma fantasia, não. Eles produzem a realidade. Até Bacurau, que é um mundo distópico, ainda assim é uma Aham. coisa real. Tipo, são possibilidades reais, sabe? Não existe uma fantasia, não existe, por exemplo, uma produção cyberpunk em que as pessoas possam realmente se apaixonar e assistir aquilo de forma democrática, sabe? Por isso que existe também eu acho até um preconceito idiota, mas ainda assim é muito por causa desse cinema mais pastelão de comédia, igual o Globo Filme, não que sejam muito ruins, não. Mas, por exemplo, eu acho. é, eu acho deplorável você assistir no cinema vários cartazes, tipo, igual a Minha Mãe é uma Peça. Tipo, todo filme é igual a Minha Mãe é uma Peça. Todo filme é igual. Como é que é mesmo? Tipo aquele filme versão brasileira da família Buscapé lá, que eu esqueci agora o nome. Mas. Os Farofeiros, sabe? Ah, sim. E tipo, tudo bem, tem que ter esse tipo de comédia no cinema brasileiro e tal, mas porra, vamos montar uma fantasia. O Brasil tem tanta coisa, tem um folclore muito rico. Porra, teve a série Cidade Invisível da Netflix, Aham. que é incrível, é muito boa. Mas, porra, vamos montar, vamos usar isso. Porra, pegar, vai, a Yara, vamos fazer um filme de fantasia legal. Vamos democratizar as coisas. Só que não existe essa. Não existe essa. Não existe as opções de escolha pro público poder tirar um pouco essa visão de que o cinema brasileiro só produz putaria e comédia pastelona. Ele tem alguns pontos sobre isso. Tipo assim, sobre cinema brasileiro de fantasia, eles existem. Eles existem. Mas eles não se tornam famosos. Eles muitas vezes não vão para os cinemas comuns de bairro, tá ligado? Tipo assim, eu moro num bairro muito grande do Rio de Janeiro, mas num bairro pobre. Aqui só tem um cinema. Esse único cinema, como você falou, só passa esses filmes
mais pastelões, sabe? Ou então coisas mais industriais de Hollywood. Mas nós temos que ver que pessoas estão tendo acesso a esses filmes de fantasia brasileiro, porque sim, eles existem. Tem um filme brasileiro de não é ele é mais ou menos de magia, mas ele é trazendo essa magia mais, por exemplo, você colocar um santo virado de cabeça para baixo num copo d'água, sabe? Esse tipo de fantasia de que é tipo, quando você pensa muito numa coisa, essa coisa acontece. Essa fantasia que tá um pouco mais próxima da nossa realidade, mas ainda é fantástico. Tem um filme sobre isso muito interessante chamado A Sombra do Pai. Você já ouviu falar desse filme? Já ouvi falar. Ele é super maneiro. Provavelmente a maior parte das pessoas não conhecem. Tem um outro também, que é um filme de lobisomem brasileiro, que também é super legal. Tem mais de um filme de lobisomem, inclusive, brasileiro, mas esse que eu tô falando é aquele que é sobre... São duas mulheres, uma delas está grávida, ela acaba dando à luz a um lobisomem, e aí, quando ela dá à luz, ela acaba falecendo, e aí a outra cria o filho dela. Mano, eu esqueci agora o nome desse filme, mas esse filme também é super interessante, também é um filme de fantasia brasileiro. E que também é meio musical, porque ele tem algumas cenas que são musicais também. E olha aí, filme brasileiro musical, inusitado, né? Então, assim, para você ver que aqui no Brasil a gente produz de tudo. O problema é que a gente não tem uma boa circulação desse material. A Exato. gente não tem uma boa divulgação desse material, tá Na ligado? verdade, eu acho que não tem divulgação nenhuma, na verdade. Praticamente nenhuma. De fato, o mais famoso que eu já vi, que eu fui ver no cinema, foi o único que eu consegui ver no cinema, filme de fantasia brasileiro no cinema, foi um que foi aquele... Ai, acho que... Como é que é o nome? Aquele que a gente foi ver, que era baseado num livro, que ele tinha várias magias, assim... Brasileiro, era baseado num livro. No livro do Paulo Coelho? Acho que era Sertão. Grande Sertão, o nome, se Ah, eu não me Grandes engano. Sertões? Grande Sertão. É. Não parece, né, que é um filme de fantasia, mas ele é. É um filme de fantasia. Ele tem várias paradas que acontecem. Ele tem uns momentos onde você tira o personagem principal, você mostra meio que uma versão futurística dele, que no caso é a pessoa que está contando a história, é o protagonista, só que anos no futuro. E ele tem sempre uma pegada assim. Ele tem até um ar mágico, porque a questão da fantasia, ela não tá só nos aspectos mágicos fantasiosos Sim. que estão ali no filme, né? Pelo menos eu prezo muito por essa questão estética também. Ele tem várias características estéticas, assim, no discurso desse personagem, conforme ele tá contando a história. E também tem um personagem que ele é descrito como sendo imortal. Ele é incapaz de morrer. Por quê? Porque ele é munido de muita sorte, porque ele fez um ritual lá e tal, eu não lembro os detalhes. Mas aí ele era um imortal, tá ligado? E você vê as cenas que ele passa e você fica, mano, esse cara é imortal mesmo. Então, assim, não é uma fantasia muito óbvia, que nem a gente tá acostumado, tipo, Senhor dos Anéis, Harry Potter, não é tipo isso. Mas Sim. a gente tem também, sabe, uma fantasia mais brasileira. E aí a gente entra no segundo ponto que eu queria apontar disso que você falou, que é por que a gente tem tanto realismo no cinema brasileiro. Na minha opinião, isso vem da literatura brasileira. Na minha opinião. Por quê? Porque aqui no Brasil, os movimentos literários que foram mais fortes foram os movimentos realistas. Os livros do Machado de Assis que eram mais famosos são os livros mais realistas. Os filmes, os livros, né, no caso, acho que eu falei filmes, mas enfim, os Não, livros. os livros. Você falou os livros. Os livros. Ah, falei certo? Ah, Falou, tá. falou, É porque falou. eu sou mestre de pensar certo e falar errado. Sou mestre nisso. Mas. E aí, assim, a gente, aí, a partir disso, a gente já tinha essa pegada muito forte. O cinema brasileiro lá do começo, ele tinha uma pegada muito hollywoodiana e tal, então, enfim, não era nem muito realista, nem tinha cara de Brasil. Então vamos Sim. ignorar um pouco essa parte. Quando a gente chega ali no movimento que é mais pagado pau pela galerinha que estuda cinema aqui do Brasil, que é o cinema novo brasileiro, ele já é o quê? Ele já é super realista. Claro que alguns ainda tem um elemento fantástico, mas esses elementos fantásticos sempre são para poder fazer críticas à realidade. Tá ligado? O Zé do Caixão também é um filme fantasioso brasileiro que também é super interessante. Você já deve ter visto, né? O Zé do Não, Caixão. a do Caixão é maravilhoso. É maravilhoso. É maravilhoso, é incrível, né, esse filme. E é um filme antigo brasileiro de fantasia também. Valeu, voz misteriosa. Mas, voltando. Então a gente tem esse movimento que ele traz essa pegada muito realista nas discussões, né, que ele está trazendo. Muitos dos filmes do Glauber Rocha são super realistas. Ele tem aqueles que são um pouco mais fantasiosos, mas muitos deles são super realistas.
E aí, quando a gente chega no que muitas pessoas consideram os melhores filmes brasileiros, que são aqueles lá, aquela tríade, né? É Cidade de Deus, o Tropa de Elite e o Carandiru. Geralmente eu vejo as pessoas falando que esses são os melhores filmes brasileiros, né? O que não? Eles de fato são filmes muito bons. Muito bons. Muito bons. Mas eles são hiperrealistas em tudo. Nos diálogos, os diálogos são super realistas. A escolha da câmera, cara, não sei se você já reparou nisso, mas a câmera do Tropa de Elite nunca tá parada num tripé. Não. Ela sempre tá na mão de algum candango que sempre fica tremendo um pouquinho e eles não colocam nenhum tipo de balanço, de contrabalanço na câmera. Tá ligado? É nítido que tem alguém ali que tá segurando. E isso dá um ar de naturalidade pra filmagem que eu acho incrível. Os caras, eles tentaram trazer essa questão do realismo para todos os aspectos do filme do Tropa de Elite. Eu acho isso incrível. O diálogo, a câmera, tá ligado? Os conflitos da história também são super realistas, tá ligado? E, velho, aí tu me pergunta, pô, por que isso ficou tão famoso aqui no Brasil? Não sei. Não sei. Mas são filmes que só podiam ter sido feitos aqui. É que assim, só um parênteses só nessa questão, você falou da cinematografia, né, do Tropa de Elite. Eu acho que é um dos poucos filmes em que a câmera na mão realmente funciona. Pra mim, pelo menos. Pra mim. Eu particularmente sou muito... eu pensei que eu tinha desligado o meu microfone. Eu particularmente sou muito contra a câmera na mão. Eu não gosto. Não gosto mesmo. Gosta? Eu acho legal. Por que você não gosta? Da maioria dos filmes eu não gosto. Eu gosto assim, quando ele é bem utilizado, da forma como foi em Tropa de Elite. Eu acho que é muito bem utilizado porque realmente o filme ele é feito pra mostrar uma realidade. Tá? E, assim como o Resgate do Soldado Ryan. O Steven Spielberg ele usa muito a câmera na mão pra mostrar os momentos de tensão, os momentos em que os momentos de batalha, de combate ali. O resto do tempo ou ele tá usando o traveling ou ele tá usando a câmera no tripé. Mas a câmera sempre, de alguma forma, ela tá rondando ou no momento de combate, ou no traveling, ou tem os momentos de close-up, ali nos momentos de diálogo, principalmente do Tom Hanks, ou naquele momento que eles estão... aquele momento de descanso deles dentro da casa lá, em que o personagem do Giovanni Ribisi, ele fala sobre a mãe dele e tudo mais, que ele fingia que tava dormindo e tal. E ali é só close-up, não tem câmera na mão nem nada. Mas aí é muito ele sabe utilizar. Agora, diferente de outros filmes, por exemplo, aí eu já incluo um pouco a série, porque eu acho que tem séries que tem essa vibe de cinema, por exemplo, The Last of Us. Eu acho um desperdício completo você a todo momento com a porra da câmera na mão. É um desperdício pra mim aquilo. Que, olha, é terrível. Cara, você pode muito bem. Caraca. Você pode muito bem filmar aquilo, mas sem mostrar de uma forma, sem querer transformar aquilo em realidade. Eu acho chato. Isso me tira completamente a imersão pra mim da produção, sabia? Eu não gosto. Eu gosto muito, velho. Greg Fraser, o Greg Fraser, que é o mesmo diretor de fotografia de Duna, por exemplo, ele utilizou pouquíssimas câmeras na mão. Sempre é Traveler, sempre é aquela câmera mais estática. Por isso que muita gente acha que até que Duna ele é um filme monótono, mas é porque a câmera não tá mexendo a todo momento. E não precisa. Sabe? Eu acho que isso é porque a estética, assim, de Duna, ela é muito, assim... Ela é pra representar um épico. Contemplativa. Tá ligado? Ela é pra ter... É mais contemplativo. Ela tem essa proposta de ser uma coisa mais como se fosse grandiosa. Tem muitos planos de Duna que você pode tirar um print e usar de wallpaper do teu computador, sabe? Porque é uma coisa, assim, lindíssima. Aquilo ali não tá se propondo a parecer ser real. Tá ligado? Aquilo ali se propõe a ser um espetáculo visual. Até porque a quantidade de dinheiro que eles gastaram fazendo o visual de Duna não tá escrito. É uma quantidade de dinheiro que eu não consigo calcular na minha cabeça. É absurdo, muito nem grande. Sei quanto custou Duna. Deixa eu ver aqui. Aproveitar e já ver. Já pra Vê atualizar. aí. Deixa eu ver. Agora, eu acho que o The Last of Us já faz mais sentido. Ele tem essa estética mais suja, né? Ele já é mais esse mundo meio destruído. As pessoas são ruins e filhas da puta. E tem monstros que são grotescos e horrorosos. Então, eu acho... E assim, não tem muitos cenários bonitos, né?
Eu, pelo menos na minha cabeça, não me lembro de, assim, alguma cena contemplativa que é bonita. No máximo aquela da... Eu não vi a segunda temporada, tá? Só vi a primeira. Não, tudo bem. Eu se lembro daquela cena da Ellie, que ela tá, tipo, dando uma parada pra uma girafa. Essa cena ficou muito, muito forte na minha cabeça, porque eu achei muito bonito, assim, o simbolismo dessa cena, dessa imagem. Mas até ela, não é assim, tem um monte de ferro velho lá atrás, eles estão num prédio meio caindo aos pedaços. Então, na minha opinião, eu ainda acho que faz sentido também câmera na mão e The Last of Us. Eu acho que combina, assim, com a estética do cenário do filme, tá ligado? Mas eu acho que Eu depende muito. gosto, Mas eu eu sou, acho que eu sou defensora depende. da câmera na mão, né? Mas eu acho que depende muito da cena. Por exemplo, essa cena em Concordo. específico. Essa cena em específico, eu também utilizaria a câmera na mão sem dó nem piedade. Porque ela é linda e funciona dessa forma, sabe? Tanto que eu acho que essa cena funciona mais na série do que no jogo. Sabe? Eu não gosto muito de comparar entre os dois, mas cinematograficamente falando, como é um CGI, é uma cena de CGI, não é um gameplay, então acho que dá pra gente comparar. Então eu acho que ela funciona muito mais na série do que no jogo, por conta disso mesmo. Porque eu acho que você utilizando esse tipo de filmagem, você consegue traduzir exatamente o sentimento daquela cena, a beleza daquela cena e daquele momento, que é o momento da Ellie alimentando ali a girafa, né? Com a girafa ali interagindo com a girafa. Que é um momento lindo, puro, de pura sensibilidade. Mas tem momentos que não precisa. Né? Eu acho que não precisa disso, sabe? Agora, quando você tem uma proposta em que o filme em si ele retrata a realidade, aí já são outros 500. Você pode utilizar outras formas. Só que eu, ainda assim, eu tenho leves ressalvas. Se pegar, por exemplo, os filmes do David Fincher, todos eles, a maioria deles, são filmes baseados em fatos reais de alguma forma. E ele não utiliza. Entendeu? E ainda assim, Vai vai muito da pegar. escolha estética, né? Exato, a escolha estética também. Mas ainda assim funciona. Ainda assim funciona. Pegar Mind Hunter, em que tudo ali é baseado em fatos reais, por mais que os personagens principais eles não são reais, ainda assim ele não utiliza e é brilhante, sabe? É uma escolha estética brilhante, sabe? Então, assim, só um parênteses bem grande em tudo que a gente tava falando. Mas voltando para a questão da fantasia, tem um outro ponto do cinema brasileiro, que é o seguinte. Aí vai minha outra crítica à Ancine. E é uma coisa que eu tava até conversando também com a Lei, que a gente tava conversando com a Alê Santos. A visão da galera da Ancine é de que somente filmes que literalmente retratam a realidade, filmes tidos como filmes cult, vão funcionar. Né? Filmes, aí você falou filmes experimentais, que eu sou muito a favor da existência deles. Mas quando você tem uma leve interferência, inspiração hollywoodiana, a galera já torce o nariz. Sabe? Então por isso que, por exemplo... Acontece muito. Nossa, acontece demais, demais. Os caras quase não escolheram Ainda Estou Aqui pra ir pro Oscar. Porque ele tem essa vibe hollywoodiana. É um filme nacional, uma história nacional, tudo, ditadora, só que você tem o Walter Salles, que ele tem um estilo próprio que é inspirado em Hollywood. Sabe? Que tem leves inspirações em Hollywood. Eles quase não escolheram Ainda Estou Aqui por conta disso. Isso é muito interessante. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, que eu tenho uma história interessante de cinema brasileiro para contar. Eu acho que talvez você manja bastante de cinema brasileiro. Eu acho que de repente você até tá ligado. Mas, enfim, para quem tá ouvindo a gente agora, talvez não saiba, que é que o filme O Pagador de Promessas, perdão, gente, eu esqueci agora o nome do diretor, mas ele também, o diretor, também tinha muita influência estadunidense, hollywoodiana nos filmes dele. Nesse filme, que no caso esse foi o primeiro filme que ele dirigiu, se eu não me engano. Anselmo Duarte. Tem muita influência... Oi? Anselmo Duarte. Anselmo Duarte, perfeito. Esse cara, ele era um ator, tá ligado? Que aí ele quis começar a ser diretor também, tá ligado? Quis começar a ser diretor também. Aí ele pensou, pô, tem essa história aqui muito legal, vou dirigir esse filme. Aí ele dirigiu O Pagador de Promessas, e se eu não me engano, foi o primeiro filme brasileiro que foi e ganhou vários prêmios internacionais, famosos aí e tal. Então, e aí o Glauber Rocha, que tinha falado pra ele que o filme dele era uma porcaria, o cara basicamente deu uma alfinetada no Glauber Rocha, tá ligado?
E aí o Glauber Rocha falou pra ele assim, ó, se eu quisesse, eu ganhava esse prêmio também. E o cara falou, pelo amor de Deus, né? Vai se ferrar, cara, porra. Aí o que o Glauber Rocha fez? Cara, é foda, porque eu tô contando essa história, sendo que é uma treta que eu já ouvi há tanto tempo. E aí eu não... Mano, eu sou mestre de não lembrar os nomes. Foi esse daqui, caraca, perfeito. Monstro. E aí, tipo assim, o Glauber Rocha foi lá e fez um filme com inspirações também hollywoodianas, tipo, pensando, vou ganhar o prêmio tal que o cara lá ganhou pra poder provar pra ele que eu também posso. Tá ligado? E aí ele foi lá e fez mesmo e realmente ganhou. Eu não sei se é esse aqui, mas a voz misteriosa acha que foi esse aqui, ó. O Dragão da Maldade contra o Santo Guerreiro. Esse mesmo. É Foi esse exatamente mesmo? esse mesmo. Caraca, eu sabia que tu manjava, sabia que tu manjava. Não, manjar não manjo não, mas tipo, é que são coisas que estão muito recentes assim na minha cabeça. Aham. Mas é esse, Cara, exatamente e aí esse essa filme. treta, brother, doideira. Mas Pagador de Promessa é, assim, muito bom, tá? Eu discordo do Glauber Rocha aí, porque tem inspirações, sim, estadunidenses muito fortes na cinematografia dele, mas é lindíssima e, mesmo assim, é muito brasileiro também o filme na narrativa, sabe? A estrutura é muito hollywoodiana, mas a narrativa é muito brasileira. Nossa, eu acho incrível esse filme. É, a Incrível, narrativa eu amo dele é esse muito filme. comum de um cidadão brasileiro do interior de qualquer estado, sabe? Principalmente por serem povos muito religiosos, né? Principalmente naquela época, que retrata uma época em que, porra, era todo mundo católico no Brasil, sabe? Pouquíssimas pessoas tinham outras religiões, né? Mas e é muito lindo mesmo. É um puta filme, assim. Quando você não era católico, você era de uma religião de matriz africana, né? Que é o que o Exato. filme representa. E aí representa de uma forma muito interessante. Ele fala sobre esse sincretismo religioso, porque aí ele fez uma promessa pra santa lá, que eu esqueci o nome, e aí ele paga o diabo lá da promessa, e aí chega lá, o cara da igreja não deixa ele entrar para poder cumprir a promessa dele, e aí uma mulher lá da Umbanda, ou então do Candomblé, enfim, não sei, ela lá na porta fala, não, mas aqui tem um templo de Ansan, é a mesma santa, você pode ir lá e pagar sua promessa lá, e ele fala tipo, não é a mesma santa, não posso, sabe, tem que ser nessa igreja, porque eu pensei na promessa nessa igreja. Então, assim, cara, se vocês estão ouvindo esse podcast, se vocês não viram ainda O Pagador de Promessa, assistam. Não tenham preconceito por ele ser um filme velho, tá? Ele é um filme muito bom de verdade. Assistam esse filme. E outra, olha o elenco que o filme tem. Leonardo Vilar, Dionísio Azevedo, Glória Menezes, Norma Bengel, Antônio Pitanga, que tá maravilhoso, e eu acho outra vez. Né? Tô citando um filme recente pra vocês terem uma ideia. E até José Maier tá lá. Né? Os bons tempos em que José Maier não era cancelado. Então, assim. Mas, assim, porra, é um puta elenco, vale muito a pena pra vocês que querem se introduzir no cinema nacional, nunca assistiram. Né? Ele fala que filme brasileiro é uma bosta, que não sei o que. Antigamente o Brasil só fazia putaria, aquele negócio de pornô chanchado. Galera, década de 60, Pagador de Promessa é um filme lindo. Assistam, vale muito a pena. É foda. É muito bom. Mesmo. O cinema nacional, o cinema brasileiro, cara, eu passei a estudar um pouco mais sobre a nossa própria cultura quando eu fiquei nos Estados Unidos. Eu morei 2 anos e meio lá. Mas é aquela coisa, né? Tipo assim, você não tem, você quer correr atrás, né? E foi exatamente o melhor, você não... isso aí mesmo. Você não tem, você vai correr atrás. Então foi aí que eu comecei a estudar um pouco mais sobre a nossa própria cultura, sobre as religiões, né, de matrizes africanas, mas de origem brasileira e tudo mais. E passei a gostar muito mais do cinema brasileiro, porque, primeiro, isso vem muito do efeito Marvel também, sabe? Porque você tem filmes que são a mesma coisa, que são extremamente vazios. Eles não têm porra nenhuma, sabe? Eles não têm nada. Os filmes da Marvel não têm nada. Depois de Guerra Infinita, posso falar um pouco de Ultimato, tudo bem, mas ainda assim eu torço meu nariz pra Ultimato. Ultimato é maneiro. Mas assim, quando você pega, tirando Eternos, que eu acho Eternos um dos filmes mais injustiçados da história, cara, não tem porra nenhuma, cara, não tem nada. E aí você pega, aí você vai no cinema aqui no Brasil, no Cinemark, o cinema tem 20 salas.
18 é pra porra de Homem-Formiga Quantumania, sabe? Quantumania, é. E o resto, tipo, uma animaçãozinha que também é da Disney e tudo mais. É uma hegemonia cruel. Aí quando você vai ver na internet, procura nos drives da vida, ou nos próprios aplicativos mesmo, nos streams, vai assistir filmes nacionais, eles são maravilhosos. Tem filmes nacionais disponíveis que são Uhum. muito bons. E eu acho hoje o cinema nacional muito melhor que o hollywoodiano. O cinema brasileiro hoje é Eu também acho, muito melhor. Muito. com Sabe? certeza. O problema do cinema brasileiro, que no caso o cinema hollywoodiano não tem, é esse problema de distribuição e de divulgação, tá ligado? Que no caso os filmes hollywoodianos, por mais que eles sejam uma porcaria, eles muitas vezes vão conseguir gerar lucro Sim. porque eles têm uma ótima divulgação. Eles estão em todas as salas de cinema, em todo lugar que você olha, você, por osmose, acaba descobrindo que saiu o filme X do Homem-Formiga, sabe? Você, às vezes, nem gosta de filme da Marvel, mas você sabe que esse filme existe. Por quê? Porque tem pôster dele na estação de trem, tem pôster dele no ponto de ônibus, tá ligado? E a gente não consegue fazer isso com os nossos filmes nacionais. Tem aquele Então, insuportável do o cinema tem brasileiro, aquele insuportável do Stitch andando. tadinho, que isso? Então, assim, o problema do cinema brasileiro não é produção. A gente tem muita produção que a gente não fica sabendo. E eu me coloco nesse balaio também, porque eu trabalho falando de anime, tá ligado? Eu não trabalho falando de coisas brasileiras. E eu mesma também consumo menos coisa brasileira do que eu gostaria, sabe? Eu acho que isso é um problema meu também. Então, assim, a gente mesmo acaba não ficando sabendo. Ainda mais a gente que é pobre e mora longe dos Net Rio da vida, tá ligado? Dos cinemas mais caros, assim, que tem pelas grandes cidades, sabe? Ou então, pro pessoal mais ferrado ainda, porque pelo menos eu sou do Rio, você é de São Paulo. A gente ainda tá muito beneficiado aqui nessa Nossa, questão. muito, muito. Porque tem gente que mora em cidades que não tem nem cinema. Às vezes a pessoa tem que viajar 4 horas para poder chegar no cinema mais próximo. E aí ela chega no cinema mais próximo e é tipo o cinema que tem no meu bairro, que vai ter 20 filmes da Marvel e um filme besterol da Globo Filmes. Sacou? Então, assim, eu até me perdi no meu ponto, mas o meu ponto é mais ou menos esse. Ah, eu entendi perfeitamente, entendi perfeitamente. Mas assim, Nossa. já utilizando essa questão, essa nossa crítica a Hollywood, indo até pra questão dos animes, eu vejo hoje Uhum. uma certa ocidentalização dos animes japoneses. Com certeza, com certeza. Com certeza. Assim, ao mesmo tempo que eu acho isso ruim em termos de qualidade, eu acho isso bom porque você democratiza os animes pra cá. E aí eles conseguem lucrar mais e tudo mais, né? E conseguem produzir mais, não que isso seja realmente um ponto positivo, porque quanto mais você produz, mais coisas ruins vão sair, né? E eu vejo essa E, ocidentalização, eu vou colocar aqui, eu sempre coloco três animes. Três? ah, Três animes. Nesse tipo de ocidentalização. E que, cara, pra mim isso cai muito em termos de qualidade. Solo Leveling, Kaiju número 8 e Jujutsu Kaisen. interessante, polêmico. Você trouxe dois aí que eu já comentei no meu canal e que foram super polêmicos no meu canal. O primeiro, Solo Leveling. É uma das coisas mais vazias que eu já vi na minha vida. Ai, ai. A gente fez uma tier list, eu, Gui Félix e Rômulo Miranda. A gente fez a tier list de melhores animes. Eu fiz de tudo pra colocar Solo Leveling em podre, porque pra mim ele é podre. Ele só é bonito, só tem uma animação bonita, só. Mas, por exemplo, se você assistir o primeiro episódio, em termos de história, tá? Em termos de enredo, assistir o primeiro episódio, principalmente dessa segunda temporada, primeiro episódio, assistir o último, fechou. Fechou o quadro. Você não precisa assistir mais nada dele. Não precisa assistir mais nada. Você não precisa assistir 13 episódios para 12 episódios para poder entender o que é aquilo, sabe? Kaiju número 8. Você assiste os dois primeiros episódios, assiste o último, beleza, fechou também o quadro. Sabe? É igualzinho a qualquer coisa que hoje é produzido no ocidente. Qualquer coisa,
sabe? O Jujutsu Kaisen não cai isso aí, não. Se você vê o primeiro episódio e tu vê o último da primeira temporada, tu não consegue entender o que rolou, não. Agora Jujutsu Kaisen já é um Eu outro, acho. já é um outro problema. Já Qual é que um é? outro problema. Que a questão são muitos elementos e pouca conclusão. E pouca É. lógica naqueles elementos que são colocados. Sendo que é um anime em que ele tem uma leve inspiração não só nos shonens comuns, como Naruto, Dragon Ball e tudo mais, mas ele também tem uma inspiração a Hunter x Hunter. Sabe? Ele tem ali uma leve inspiração. Por quê? Tudo é bem explicado, o Gege Akutami, tudo ele quer explicar, e da mesma forma como o Togashi faz com o Hunter x Hunter. Todos os golpes têm uma explicação, tudo ali tem uma coisinha, só que nada acaba não fazendo sentido porque não tem uma ponta para ele poder ligar, não tem uma narrativa para ele poder concluir, sabe? E isso foi provado no final do anime, do mangá, por exemplo, sabe? Então essa é minha maior crítica a Jujutsu Kaisen, e que é exatamente, por exemplo, o que a Marvel faz. Ela coloca elementos e esquece em outras produções, sabe? Coloca muita coisa e esquece. Essa questão dos Eternos que você falou que você acha um filme subestimado e tal, aquela questão do bichão lá saindo da Terra, isso só foi reaproveitado no último filme agora do Hulk Vermelho. Qual que é o nome? Aquele filme lá do Falcão. Sim. Isso, Admirável Mundo Novo, exatamente. Só agora que apareceu essa questão, tipo, depois de, sei lá, 5 anos de filmes aí saindo, só agora isso foi relevante. E isso nem é muito relevante no filme. Isso é tipo. É de. Tipo, foi só pra introduzir o Adamantium. É? Nossa, eu não, acho que eu não prestei muita atenção no filme, não, mano. Porque eu nem lembrava que era isso. O bagulho lá era o Adamantium. Eu lembrava que era uma material foda. Ah, era o Adamantium, né? Eu nem tinha. Nem me lembrava Foi disso. somente pra introduzir o Adamantium. Só. Sim, verdade. Cara, mas agora, voltando um pouco nisso que você estava falando, porque agora a gente chegou na parte de animes, né, nossa conversa, é que eu não acho que essas coisas que você citou são problemas por causa da ocidentalização. Eu acho que tem outros animes que passam por uma ocidentalização. Eu não acho que esses passam por esse problema. Eu acho que eles passam por um outro problema, que é o deles quererem ser muito famosos. Eles querem furar muita bolha. Eles querem não ser anime de nicho. Eles querem ser anime que todo mundo vai ver e todo mundo vai gostar. Tanto o cara que vê muito anime, quanto o tiozinho que nunca viu nenhum anime, tá ligado? Eu não acho que isso é um problema de ocidentalização. Eu acho que isso é um problema de indústria cultural dos animes. Que eles estão querendo se expandir mais do que eles já eram. Agora, ocidentalização, essa questão deles estarem vindo mais pro ocidente agora, de fato, eles estão vindo mais pro ocidente agora. Mas eles já vêm pro ocidente desde o primeiro anime, tá ligado? Se você perguntar pro teu pai, muito provavelmente ele via Speed Racer na televisão. Sim. Muito provavelmente. Tá ligado? E Speed Racer a gente tá falando de anos 70. Não sei se aqui no Brasil ele veio nos anos 70, mas no mínimo nos anos 80 já tinha Speed Racer na televisão, tá ligado? E assim, os animes, eles desde do Osamu Tezuka, eles já são pensados em expandir pra TV inteira. Tanto que tem muito anime, até esses mais antigos, que você olha pro protagonista e você não sabe dizer qual que é a etnia dele, tá ligado? Por exemplo, o Ash, você olha o Ash, você não fala, ele é um garoto asiático. Você fala que ele é um garoto branco genérico. Que qualquer pessoa de qualquer país vai olhar pra ele e vai se identificar. E a Mishi? A Mishi é o quê? É uma menina genérica, uma menina branca genérica. E o Brock é o amigo do protagonista genérico, tá ligado? Então, assim, os animes, eles já são pensados nisso, de serem vendidos para um mercado externo já há bastante tempo. Então, eu não acho que esses animes passam por uma ocidentalização. Eu acho que essa ocidentalização deles é uma coisa normal do japonês querendo vender para o exterior as obras dele. Uma obra que eu acho que é ocidentalizada demais é To Be Hero X. Ocidentalizada demais, o que é uma loucura, porque é uma obra que é uma parceria sino-japonesa. E eu nunca imaginei que os chineses fossem estar apostando numa coisa tão ocidentalizada. Tá ligado? Porque assim, o To Be Hero X, os personagens dele também você não sabe olhar e identificar qual que é a etnia deles. Eles podem ser de qualquer etnia. Parece que eles são assim, heróis de Nova York.
tá ligado? Se não Sim. fosse pelo nome do moleque ser Ling Ling, você nunca diria que ele é chinês. Sacou? Outra coisa, as cidades também, as cidades não têm nenhuma característica que você olha assim e fala, caraca, não, isso daqui é na Ásia. Não, é uma cidade que pode se passar em qualquer lugar do mundo. Qualquer lugar do mundo. Boku no Hero tem isso Os também, não tem? temas... O quê? Boku no Hero tem um pouco disso também, não tem? Boku no Hero é outro exemplo que eu ia falar. Eu acho que Boku no Hero também é muito ocidentalizado. Até com essa questão meu Deus do céu, eu não queria falar essa palavra, mas eu vou falar. Esse cachorrismo japonês com os Estados Unidos no pós-guerra, cara, em Boku no Hero, isso é... Nossa senhora, isso é escrachado em Boku no Hero. O herói número 1 do mundo era o All Might, que, enfim, as cores dele são as cores da bandeira estadunidense. A segunda número 1, mas é uma heroína que também o uniforme dela também são as cores dos Estados Unidos. Maluco! Como é que pode? Um bando de herói japonês com nomes japoneses. Toshinori, Aizawa. Esqueci o nome dos outros, mas enfim. Todos eles têm nomes japoneses e os nomes deles são em inglês. Eraserhead, All Might, Present Mike. Mano, que diabo de parada é essa que eu tô vendo, tá ligado? Os É um nomes da bagulho muito cidade centralizado. os nomes da cidade são nomes dos elementos de Star Wars. Ah, é? É. Isso eu nunca tinha me ligado, não. Isso daí eu não sabia, não tinha me ligado nisso. Então, assim, isso é um bagulho muito, caraca, que na minha cabeça não entra. E, tipo assim, gente, eu tô falando tudo isso, mas eu curto pra cacete Boku no Hero, tá? Se vocês olharem meu anime list, eu dei nota 8 pra todas as temporadas que eu vi. Mas é um bagulho muito bizarro, porque Boku no Hero também, ele pegou essa característica de, tipo, vamos fazer essa obra vender no mundo inteiro e externalizaram a um nível máximo. Tá ligado? Tanto que Boku no Hero, de fato, na época, ele se tornou o anime mais famoso do ano, se eu não me engano. 2016, acho que Boku no Hero foi o anime mais famoso do ano. Quando saiu a primeira temporada e a segunda também. Nossa, todo evento que você ia tinha gente com um cosplay de Boku no Hero, tá ligado? Sim. É tipo 2012 Sword Art Online, mesma pegada. E o Kirito também, é moleque genérico que não tem etnia. Se não aparecesse ele lá fazendo Kendo, a gente nunca ia saber que ele é japonês. Que é chato também, tá? Não, também não gosto não. Sword Art Online eu não gosto não. Então, assim, eu acho que tem essas duas características diferentes. Os animes, eles têm esse problema deles estar se tornando muito industriais, de, tipo, apostarem muito no que eles sabem que vai dar certo. E essa outra questão, que é dessa ocidentalização, que eu já acho que é mais complexa da gente analisar. Porque é uma coisa que os animes sempre tiveram, sabe? Porque quando o Osamu Tezuka, quando ele faz o Astro Boy, ele aprende como fazer desenhos para TV com o pessoal da Hanna-Barbera. E ele traz a estética dele do Walt Disney. Então, querendo ou não, o Osamu Tezuka, ele faz uma obra que é japonesa e tem suas características japonesas, mas a partir de de três grandes artistas estadunidenses. Mas até porque, enfim, né, o Walt Disney não fazia nada sozinho e os Hanna-Barbera também não. Claro. Mas, enfim, de estúdios, né, estadunidenses. Então, a ocidentalização sempre teve muito presente nos animes. Meio que é esse meu ponto. E que agora está se tornando pior, sim, eu também acho, sinto isso, mas eu acho que essa questão, pra gente afirmar, pede uma percepção mais minuciosa, tá ligado? E que o problema é mais a industrialização dos animes. Muito forte agora. Sim. Você falou uma coisa que faz muito sentido. Sentido pra caralho, por sinal. E isso refletiu muito nesse Anime Awards. Por Solo Leveling ter vencido, né? Porque conquistou o povo, obviamente, por ser uma obra fácil de ser entendida, fácil de ser compreendida e ser muito rápida, né? E desculpa, gente, assim, eu não vou pedir desculpa, mas assim, quem se empolga com Solo Leveling, cara, assim, precisa assistir Dragon Ball, sei lá. Porque, porra, desculpa, eu não me empolgo em nada nesse anime, não me empolgo nada, mas eu compreendo ele ter vencido, compreendo a galera ter votado, porque ele é muito fácil. E não ter colocado Frieren, por exemplo, como a melhor, que de fato foi a melhor pra mim, isso na minha opinião. Pra mim foi o melhor anime da temporada, Frieren, né? Por muito, assim. E dito isso, Frieren, ele
Aí eu faço uma pergunta pra você, quero muito saber sua opinião sobre isso, que é o quê? Frieren, ele marca um novo momento na criação de anime, principalmente protagonizado por uma personagem feminina, por uma heroína, né? E aí entra na questão do assunto até principal, que a gente já falou de várias coisas, mas demoramos um pouquinho pra chegar nesse aqui, que é o assunto da Thumb, mas assim, da jornada da heroína no caso. E isso eu acho que encaixa muito, isso eu acho que encaixa um pouco com a Frieren, porque ela tá fazendo uma busca por ela mesma, um autoconhecimento dela ao mesmo tempo que ela quer conhecer as pessoas mais profundamente, né? Isso já é algo dentro da narrativa do anime, mas ao mesmo tempo ela tá se autoconhecendo. E acha que Frieren, ele pode ser um ponto de partida para uma nova leva de animes, de uma nova leva de produções em que ele pare de focar um pouco no shonen e sim em assuntos mais, não digo nem profundos, mas desse autoconhecimento, até colocando uma personagem feminina como uma personagem principal e inspiradora, por exemplo? Isso de novo é mais de uma pergunta, mas eu vou tentar responder. É, Trazendo primeiro esse ponto que eu acho que é mais fácil sobre se eu acho que isso vai trazer uma nova leva de protagonistas femininas, eu acho que não vai. Pelo menos não por agora. Por quê? Por que eu tô falando isso? Porque a gente tem outros animes muito famosos também, que também ficaram muito famosos no passado, até no passado recente. Por exemplo, em 2007 saiu Soul Eater. Por mais que Soul Eater tenha um núcleo grande de protagonistas, é inegável que a principal protagonista é a Maka. Sim. Ela é a principal protagonista. E ela é uma menina, tá ligado? E, inclusive, Soul Eater... Ai, meu Deus, como eu queria um remake de Soul Eater. Enfim. Enfim, em 2007 a gente teve esse anime. Em 2006, mais um pouco antes, a gente teve Fairy Tail, que a gente tem uma dupla de protagonistas, né? O Natsu e a Lucy. E assim, beleza, teve esses dois num período próximo e foi meio que só isso, tá ligado? Depois disso, que outro anime shounen que a gente tem com protagonista feminina? Eu não tô conseguindo me lembrar de nenhum aqui agora. Eu não lembro Deixa de eu nenhum. pensar. Então, eu também acho que não tem. E se tiver, vai ser tipo um, outro, que também não Mirai ficaram tão Nikki e famosos. Elfenlight, que são mais cult, Mas assim, né? Elfenlight é Mas seinen, né? Mirai é um Nikki eu seinen. não sei se é shonen. Eu acho que Não, também é seinen seinen, também, Mirai seinen Nikki. também. Seinen também. Então, Mas tô falando assim de conhecidos, agora... né? Não, sim, ok. Nos seinens é até mais fácil. Nos seinens a gente tem o Black Lagoon, que tem a Arevi, que é a principal protagonista de Black Lagoon, que ela é muito sinistra. A gente tem outros também. A gente tem o Violet Evergarden também, que se não me engano também é seinen. Enfim, no seinen, curiosamente, é mais fácil da gente achar protagonista mulher do que em shonen, né? Sim. Aí, quando a gente vai chegando mais por agora, os animes shounens com protagonista feminina que nós tivemos são Dandadan, que também tem dupla de protagonistas, assim como Fairy Tail, que é de tantos anos atrás, quase 20 anos atrás, e o Frieren. O Frieren foi o primeiro de todos os animes shounens que eu já vi que nós temos uma dupla de protagonistas Mulheres. meninas, tá? Não, mentira. Mentira. A gente tem Licorice Recoil também. Mas Licorice Recoil não é tão famoso. Não furou tantas barreiras quanto o Frieren. Então eu vou tentar colocar aqui o Frieren como o primeiro. Por causa do quanto ele furou barreiras. Sim. Então, assim, por mais que a gente tenha esse, que no My Anime List ele tenha ido para primeiro lugar, substituindo o Fullmetal Alchemist durante tanto tempo, ainda tá em primeiro lugar, se não me engano, o Tá. que é, assim, uma coisa absurda. Desde 2007, que foi quando eu comecei a usar o My Anime List, sempre foi Fullmetal Alchemist Brotherhood, que esteve em primeiro lugar com pouquíssimos intervalos de estar, sabe? Por mais que demonstrativamente os otakus, né, estejam gostando mais de obras tipo Frieren e estejam curtindo obras com protagonistas femininas, eu não acho que isso vai ser uma regra na indústria, justamente porque obras como Solo Leveling ganham mais prêmios, mais pessoas assistem, sacou? Então, meu ponto meio que deixa eu tentar destrinchar de uma forma que vai ficar mais clara. As pessoas que gostam muito de animes e veem muito anime, gostam disso e querem esse movimento. Mas a indústria não come só de pessoas que veem muito anime.
as indústrias preferem quando tem esses animes que despontam muito. Que, no caso, vão ter um protagonista homem quase sempre, e ele vai ser muito forte, e etc, etc, etc. Então, eu acho que a gente não vai ter esse movimento, pelo menos não por agora. Tá ligado? Eu acho que a gente vai. Eu acho que essa pode ser a primeira semente que foi plantada para daqui a um tempo bom a gente ver as primeiras frutas que vão sair dessa plantinha. Sacou? Eu não acho que por agora vai ter um movimento, não. Eu acho. Mas se bem que esse ano vai sair aquele anime, né? O Little Witch Atelier, alguma coisa assim. Little Witch acho que é Hat isso Atelier. mesmo. Isso mesmo. Que eu acho que a protagonista é uma menina, mas eu não sei se é um shounen. Eu não sei nada sobre esse anime. E tem aquele também que se passa no mesmo universo que Bleach. Que são de bruxas também. É o Burn the Witch? Burn the alguma coisa Witch. assim. Acho que é isso. Também acho que é isso. Burn... Eu não curti muito esse também, não. É, do Chichicubo. Eu não... Aqui nós somos haters do Chichicubo. Confesso que eu não assisti, mas assim, ele parece ser bem animado, pelo menos, assim. Eu não assisti. Não, ele é lindo. Lindo, lindo. Não assisti também, mas parece ser bem animado. Mas enfim, a questão... E outra coisa, uma coisa que eu acho muito legal de se destacar também é que você falou uma coisa que eu não tinha prestado atenção, sabia? O seinen é mais fácil você encontrar protagonistas mulheres no seinen do que no shonen. E no shonen as protagonistas, os personagens femininos são mais sexualizadas do que no seinen. Sim, é verdade. São mais sexualizadas do que no seinen. Exemplo disso, puta, pegar Violet Evergarden, não tem uma personagem sexualizada ali. Não tem. E cara, esse anime é perfeito. Violet Evergarden. Perfeito. Não, Violet Evergarden é uma obra-prima. Pra mim é uma obra-prima. É maravilhoso. Obra-prima, cara. É maravilhoso. Tanto visual quanto narrativa. Nossa, nossa. Espetacular. Eu quero muito reassistir pra poder comentar no meu canal. O pessoal pede muito e eu, tipo, gente, calma. Eu vi quando saiu, eu tenho que rever, porque eu não lembro direito. Então, enfim, eu tô devendo isso aí ainda. E tem outro anime que eu assisti recentemente. Olha só, e é um dos animes que eu mais gostei também recentemente, que é Diário de uma Apotecária. Nossa, lindo. Também é seinen, né? Mais lindo, perfeito. Ele também seinen, pra mim ele era shonen. Também é seinen. Não, pode checar aí, ele é seinen também. Caramba, eu não tinha visto isso, na verdade eu não pesquisei, eu só fui assistir. Mas pra mim ele tem toda a estética de shonen também, mas ele é seinen. Ele é seinen, é. Inclusive eu acabei de ver aqui o Little Witch Hat Atelier também é seinen. Eu acho muito esquisito, né? Eu acho muito esquisito, sabia? Você não ter porque seinen é tido como animes mais adultos, entre aspas, né? De jovens adultos ali naquela transição ali. E eu acho muito engraçado esse tipo de anime, principalmente protagonizado por mulheres, não ser levado pro público jovem, principalmente, né? E se ter uma estética e as mulheres serem retratadas de uma forma... Eu acho esquisito, tá? Hoje em dia, antigamente eu não ligava. Eu acho esquisito também. Eu acho esquisito também. Eu não sei por que exatamente que isso acontece, cara. Tipo assim, Diários da Apotecária. Por que Diários da Apotecária é um seinen? Ele não tem, assim, violência. Tipo assim, explícita, tá ligado? Ele não tem cenas com conotação sexual. Só um pouco, assim, né? De forma meio velada. Então, assim, pra mim também não tem nada que faça com que ele não seja um shonen. Só que aí a gente entra no o que define um shonen e o que define um seinen. É a revista que ele é publicado. Simplesmente a revista que publica seinen provavelmente se interessou mais pela história e decidiu publicar, tá ligado? Essa questão da gente ver shonen e seinen como demografia, na minha opinião, até isso tá meio que quebrando, assim, mais recentemente. Porque eu também não vejo tanto sentido. Quando eu olhei que Frieren era shonen, eu fiquei tipo, caraca. Pô, mas ele traz temas tão maduros. Por que Frieren é shonen? Então. Não entendi, mas tudo bem, engoli, né? Aí eu fui ver a Diários da Apotecária é seinen. O que tem aqui que não tem aqui? Tá ligado? Eu não consegui visualizar isso na minha cabeça. Mas, enfim, né? Eu só aceitei que agora qualquer coisa é seinen, qualquer coisa é shonen, não tem muito critério, tá ligado? Ela é publicada, a Diário de uma Apotecária, ela é publicada de forma digital pela J-Novel Club, J-Novel Club, e físico pela Square Enix.
físico pela Então é por Square causa Enix. disso. Pode ser que seja isso. E aqui no Brasil pela Panini. Uhum. Mas pra vocês que não assistiram, assistam Diário de uma Apotecária. É lindo. Assistam. Perfeito, eu adoro esse anime. É lindo, Foi o que eu mais lindo, lindo. gostei do ano passado. Pra mim, não merecia ganhar, porque Frieren é melhor. Mas foi o que eu mais gostei do ano passado. Ó, mas eu vou te falar, em termos de escrita, eu acho que é o mais bem fechado de todos. Porque todo episódio, óbvio que ele tem uma estrutura ali, tipo, de cada episódio ter um caso diferente e tudo mais, mas eles são muito bem fechados. Tipo, tudo ali é muito bem concluído, bem escrito, sabe? Todos os diálogos não tem, não existe uma conclusão idiota, sabe, para cada caso. Sabe, tem uma Sim. explicação, tem uma narrativa, eu acho a estrutura dele excelente, apesar da segunda temporada que eu acho que teve uma queda na qualidade de animação muito grande. Mas Eu não achei, não achei. Não sei se eu mas não ele é lindo de reparei, porque eu qualquer tava jeito. muito. Tipo, ah, É porque não é o foco. É porque assim, também não. Eu acho que tá tudo bem. Porque o foco dele não é combate, não é nada disso. é, Né? exatamente, também acho. Então, assim, tá tudo certo. Eu percebi porque eu sou chato mesmo. Assim, mas de extras, mas é um anime maravilhoso. Quem não assistiu, assista. Pode assistir. É lindo. Assistam. É muito bom, muito bom. Eu acho que é muito importante as pessoas conhecerem novos conteúdos. Conhecerem mais a fundo, principalmente o mundo dos animes, que tem conteúdo pra cacete. Tem muita coisa boa e não ficar só preso naquelas coisas mais comuns. Por mais que eu também ame Hunter x Hunter, Full Metal Alchemist, Brotherhood. Pra mim, antes de Frieren, era o melhor anime da história, sim, sem dúvida. Porra, também tem Yu Hakusho, que a galera nova poderia muito bem assistir, que também é maravilhoso. Mas tem outros também, Ai, tu como o próprio acredita que eu não Diários. gostei, cara? Você não gostou? Eu tentei ver Yu Rock Show. Tem uns anos até. Acho que eu tentei ver, tipo, 2016, sei lá. E aí eu Sei. tentei ver Yu Rock Show. E aí, tipo assim, ai, aquelas cenas do Yusuke levantando a saia daquela menina. Cara, eu fiquei, meu Deus, eu tô vendo Nanatsu no Taizai, tá ligado? Eu não liguei a minha TV pra ver Nanatsu no Taizai. E eu liguei minha TV pra ver uma obra do mesmo cara que fez Hunter x Hunter. E aí eu falei, ai, cara, não, ficou defasado. Defasado não, como é que é? É, envelheceu É, mal. datado, envelheceu mal. Ficou datado, envelheceu mal pra mim, e aí eu só, tipo, mano, não tô afim de passar por isso, tá ligado? E aí eu não continuei vendo o Yu Rock Show só por causa disso. Ai, mas que escroto, cara. A história é tão legal, não tô nem aí. Não tô nem aí. O Yoshiro Togashi que pensasse nisso melhor na época que ele escreveu. Que eu não curti. É. É, mas Eu preferia que não tivesse nenhuma menina, tipo Hunter x Hunter, que não tem quase nenhuma menina. Eles pouco interagem com é, mulheres. Eu preferia que fosse assim do que sendo do jeito que o Yu Rock Show é. faz sentido. Faz sentido. Não tiro essa razão, tá? Não tiro, porque realmente hoje em dia dá um leve incômodo aquela cena ali, essas cenas. Dá um leve incômodo. Mas enfim, cara, muito obrigado pela sua participação. Muito obrigado mesmo, espero Que que você isso, tenha cara. gostado, tá? Eu, E pô, gostei demais, cara. Muito obrigado por me chamar. e assim, bom, outras pessoas vão assistir esse episódio, vão assistir além do seu público, mas outras pessoas também vão assistir. Duvido que não te conheça, mas pode ser que apareça um ou outro. E de qualquer forma, suas redes sociais já estão aqui na descrição. Mas ainda assim é bom deixar registrado em vídeo. Então, onde as pessoas te encontram na Twitch, no YouTube, Instagram, sei lá, onde as pessoas podem te encontrar. Valeu, pessoal, todo mundo que assistiu esse episódio. Então, vocês podem me encontrar tanto no TikTok, nós temos vídeos praticamente todo dia, menos sexta-feira e domingo. Vocês também podem me encontrar na lives na Twitch, que nós fazemos lives toda sexta-feira, 7 horas da noite, beleza? Vocês também podem me encontrar no Instagram, @cariobaca, todas as redes sociais, @cariobaca e também no YouTube, @cariobaca também. Beleza? Valeu, pessoal. Perfeito. Dito isso, não deixem de curtir o vídeo, não deixem de compartilhar a palavra patusca com todos que vocês conhecem. Maratonem nossos episódios, tem coisa. Nossa, tem muita coisa para vocês poderem assistir, mas também teremos conteúdos novos. Belezura? Muito obrigado por vocês que nos assistiram até aqui, muito obrigado por tudo, por terem se inscrito também. Um beijo no coração de todos vocês e tchau.